Muito obrigado, Ieda. Vamos então para o vocabulário. Tem um vocabulário aqui importante, no final, né? Ele diz assim: como se eu estivesse calçando par de chinelo muito flote. Flote é frouxo, folgado, tá? Eu queria um sinapismo. Sinapismo é um emplastro, mas aqui aparece como um remédio que dói, mas cura, tá? É esse o sentido que se dá aqui. E botim reiuno. Reiuno é fornecido pelo exército, ou seja, é um botim de má qualidade, né? É um botim rude. Redomão é que causa incômodo, tá? Um botim rude que causa incômodo. Isso é importante para a gente entender esse passo. Esse passo é maravilhoso, né? Vitor, você já disse isso 977 vezes. Eu posso fazer o quê? Alguma vez eu disse isso era mentira? Isso que eu quero saber, gente, né? Porque senão tem que pegar o dicionário para ver. Maravilhoso, fantástico, excepcional, né? Tem que criar Sublime, né? criar uma classificação, assim, ó, é maravilhoso, 5 estrelas, 4 estrelas. Não, mas aí eu não sei classificar, vai ser difícil. É tudo 5 estrelas. Eu sou meio exagerado. Além de carioca, eu sou exagerado. Então isso é redundante. Eu sou um redundante. Mas aqui a gente tem, primeiro assim, já que ele estava andando sem rumo, né? Ele diz: a monte andante é o adiável, quer dizer, que nunca acontecia nada. O que ele faz? Assim e assaz, né? Frequentemente eu airei meu pensamento, ou seja, eu dei liberdade para o meu pensamento. Falei, ô pensamento, pensa aí à vontade que você quiser. Vamos soltar o pensamento, né? A Thelma gostou disso. Na sessão dela lá, ela vai falar pro analisando dela, fala, ai, era seu pensamento, meu filho. O que, doutora? Ai, era seu pensamento, deixa ele voar que nem pipa, vai, para eu fazer essas associações livres aqui, enquanto você está falando essas coisas que você quiser. Bom, aí ele vai pensar no amor. Ele pensa no amor amormente. Olha só que coisa maravilhosa. Ele inventa um advérbio, né? Amormente. Ele pensa no amor de maneira amorosa, né? Ele se entrega ao pensamento no amor, né? E aí diz assim, bom, Otacília era, bem dizer, a minha noiva. Ele sabe que esse noivado com Otacília é meio fake, né? Que o noivado que não era oficializado e comunicado aos pais da noiva e permitido pelo pai da noiva era um noivado de fantasia, né? Então ele mesmo coloca esse ponto de interrogação. O Otacília era, bem dizer, minha noiva? Bom, pode ser, mas mesmo que fosse, o que eu precisava era de mulher ministrada, né? Da vaca e do leite. Bom, isso é fenomenal. É um pouco rude, mas a gente entende perfeitamente o que ele está querendo dizer. E é o vocabulário do sertão, né? Que está vivendo uma sociedade de criadores de bovinos. Então não tem nada demais, né? Aí ele diz: de Adorinho eu devia de conservar um nojo. Mas aí vem aqui pergunta sensacional: de mim ou dele? Né? É uma coisa incrível essa pergunta. Nojo de quem? De mim ou dele? Dele ou de mim que estou desejando? Fala, Beatriz, por favor. Mas a palavra nojo também pode significar luto. Aí pode ter também uma antecipação de ambiguidade, porque nojo pode ser luto também, né? Poderia ser, mas eu acho que pelo contexto não. Porque o contexto aqui ele é muito afirmativo, ele é muito positivo, ele é muito cheio de vida, ele é muito cheio de desejo, para que nesse momento ele já esteja anunciando o luto, entende? Eu acho que poderia ser, eu entendo o que você está falando, e a palavra nojo serviria, mas eu acho que nesse contexto aqui é muito difícil. A gente lê e fica num estado mental, né, de imaginar o desejo de Riobaldo. É muito difícil saltar direto essa coisa que aparece com tanta força e pensar no luto. Pela palavra, sim, mas pelo contexto eu creio que não. Pelo menos é a minha opinião. Não tem nenhum impedimento que se pense isso. Claro, pode se pensar à vontade, né? Acho que aqui ele está falando exatamente do desejo. A frase seguinte, que eu acho
assim, incrível, né? Talvez a frase mais incrível desse passo é que ele diz assim: as prisões que estão refincadas no vago, na gente. Outra coisa que a Thelma vai levar lá para a psicanálise dela. As prisões refincadas no vago. Esse vago é o inconsciente. É aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não sabe bem o que é, que se manifesta em sonhos, se manifesta, né, de várias outras maneiras, né, naqueles erros para parapraxia, né, que se chama. Na parapraxia, quando você vai falar o nome de uma pessoa, fala de outra, ia falar uma coisa, fala outra, né? Aquilo é uma manifestação do inconsciente. Uma das coisas que o Freud diz que podia acessar o inconsciente a partir daí, além dos sonhos, né? Então, aqui, as prisões fincadas no vago, na gente. Ele sabe também que ele está preso a uma impossibilidade, né? Que não é totalmente impossibilidade. Não havia fisicamente impedimento para ele pegar e beijar de Adorim. Bom, claro que ia tomar uma facada, mas enfim, você não estava ligando para isso. Mas o impedimento era de outra natureza, né? Era um impedimento moral, era um impedimento que residia dentro dele. Então havia uma luta interna, que o Baldo é uma pessoa dilacerada por essa luta interna, né? E que vai sair dela para se movimentar na direção do poder, tá? Mas aqui, as prisões, ele chama-se de prisão, uma prisão refincada no vago. Quer dizer, é uma prisão que ela não existe fisicamente, ela existe, né, no pensamento, ela existe no inconsciente, naquilo que ele, por exemplo, nessa noção de nojo. Ele não sabe se tem nojo dele por desejar de Adorim, se tem nojo de Adorim, porque esse desejo faz com que ele se imagine tocando em Adorim, tocando num outro homem, né? É fenomenal essa reflexão aqui, né? Ela é fenomenal. Estou tentando justificar porque que eu disse que o passo era maravilhoso, né? Tem que tentar justificar, né? Senão eu fico, além de carioca e redundante, eu fico um mentiroso. Aí é triste, aí vocês vão sair todos do curso, né? Bom, e a gente não vai ler o Grande Sertão, ainda tem essa, né? Já estamos aqui no meio, então vamos até o final. E aí ele diz assim, mas eu aos poucos macio pensava, desses acordados em sonho. Aqui é incrível, porque ele está dizendo que ele acordado, ele vivia num estado de sonho. Que o tempo todo ele estava imaginando de Adorim, né? Estava imaginando beijar de Adorim, abraçar de Adorim, né? E via, e aí ele estava no meio daquele sonho todo, e ele olhava o que ele via diante dele, reparava como é que de Adorim começava a rir quente nos olhos. Aí é o inferno, né? Aí é o inferno. Ah, é um inferno na Terra. Quando você começa a olhar para os olhos e perceber como é que os olhos se manifestam, é um inferno na Terra. Entrega os pontos, não tem jeito, né? Antes de expor o riso daquela boca, da boca também tão desejada, mas os olhos de Adorim realmente eram dois faróis, né? Como ele falava o meu nome com um agrado sincero. Tá bom, raramente o de Adorim dava a mão, raramente ele abraçava e ele nunca beijou o Riobaldo. Mas a maneira de pronunciar o nome. O problema do Riobaldo, sabe qual é? É a sensibilidade. Homem sensível sofre muito, né? Mulher sensível é redundância, mas homem sensível sofre muito. Então, o Riobaldo era um homem sensível. Ele era um homem sensível. Essa sensibilidade, essa hipersensibilidade dele, né? De reparar a maneira como o Diadorim enchia a boca, começava a sorrir com os olhos, depois ficava falando, Riobaldo. Aí ele falava, meu Deus do céu, estou perdido, né? Estou perdido. E, por final, como ele segurava a rédea e o rifle, a guerra, a morte, mas com aquelas mãos tão finas brancamente. Novamente transforma em advérbio, né? A maneira de tocar a rédea e o rifle era branca, uma maneira branca, uma maneira de uma mão branca, de uma maneira de uma mão delicada, né? De uma mão que Riobaldo não ousa dizer, mas era uma mão feminina, porque era, na verdade, era, né? O que ficava de fora era a mão, o rosto, né? Às vezes parte dos braços. Então ele diz: esses gerais em serras planas, beleza por ser tudo tão grande, repondo a gente pequenino. Ele se sentindo pequeno. Aí ele fala assim: mas não dá.
Eu tava como se fosse um chinelo muito flote, um chinelo muito frouxo, no meio daquela liberdade toda, daquele mundão todo, absolutamente apaixonado, não podia. Eu tinha que estar calçando uma bota ruim, feiona, um sinapismo, alguma coisa que fizesse curar, mesmo que fosse doloroso, e um botim redomão, apertado, para me segurar. Senão, o meu pensamento airava. Intervalo.